Ora, nós vamos para a Epístola aos Colossenses, e enquanto nós vamos para a Epístola aos Colossenses no capítulo 2, eu gostava de saudar e de pedir ao Bruno, entretanto, que viesse aqui para ler. Eu gostava de saudar todos aqueles que nos ouvem através da internet, e gostava de também dizer que, não vou entrar em detalhes, mas dizer que é um pensamento que ainda ontem foi colocado no nosso site, ou melhor, no Facebook da Igreja, que diz que ouvir não é a mesma coisa que estar aqui. Isso podem ter a certeza que não é. Porque é a mesma coisa que estar a telefonar a quem nós amamos ou passarmos a noite com a pessoa. Portanto, e eu sei que alguns, como na vida, só podem mesmo telefonar, porque a distância não permite outra maneira. Agora, aqueles cuja distância permite de outra maneira, não fiquem por um telefonema, mas porque estar aqui é diferente. E não é, Bruno? É ou não é? Então, Colossenses capítulo 2, aqui o nosso Bruno vai ler a passagem. Sim. Bruno, tu vais ler a passagem, porque eu vou-te fazer uma pergunta, ou duas, não sei. Vamos ver. Força. Então a palavra de Deus, a Colossenses 2, diz o seguinte: Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor, e enriquecidos da plenitude da inteligência, para o conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebestes do Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e sobreedificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs subtilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, na qual também estáis circuncidados, não com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé, no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, e a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou de lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domina seu belo prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando de balde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda com ordenanças como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas expressem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Graças a Deus. Obrigado, Bruno. Não vás embora ainda. Eu dou graças a Deus pelo Bruno, porque o Bruno... Quantos anos tens, Bruno? 20. O Bruno tem 20 anos. Há 20 anos que eu conheço o Bruno, aqui na igreja. Portanto, vocês imaginem que o Bruno nasceu aqui, cresceu aqui, e o Bruno hoje anda não porque o pai ou a mãe dizem que ele tem que vir à igreja, ou à escola dominical, ou coisa do género. O Bruno hoje é um indivíduo cheio de convicções, certo? Verdade, Carlos. Eu não tenho dúvidas, por isso é que eu estou a dizer o que estou a dizer. A carta aos Colossenses foi escrita por Paulo há mais de 2000 anos, numa prisão em Roma, nas condições
mais degradantes que nós podemos imaginar para a condição humana. E nesta carta ele escreveu pensando, entre outras coisas, naqueles que não tinham visto o seu rosto e que veriam o seu rosto. Sim. E, portanto, o alcance dos seus escritos atinge-nos a nós. E atinge-te a ti. O que é que tu... Há uma coisa que te queiras dizer sobre o estudo da Carta aos Colossenses que temos estado a fazer e sobre o estudo bíblico em si? O que é que tu achas? Qual é o conselho que tu dás a qualquer pessoa sobre o que é que tu achas, se é importante o estudo bíblico, se não é importante, porquê que é importante e particularmente sobre a Carta aos Colossenses? Eu sei que é muita pergunta, não é só pergunta, mas percebeste a ideia? Sim, sim. Força. Não, em relação aos estudos bíblicos, acho que é muito importante, e eu falo por experiência própria, não é? Porque aqui analisamos, aqui não é igual ao domingo, em que podemos passar por certos versículos, mas não analisá-los ao pormenor. E aqui nós entramos ao pormenor e vemos como é que... Tentamos primeiro ao máximo e vemos que tem muito sumo cada versículo dito e cada versículo aqui estudado. E dou graças a Deus por assim ser, e aqui aprendemos muita coisa e aprendemos ao pormenor e podemos analisar concretamente cada versículo. E é bom andarmos a analisar também as cartas de Paulo. E particularmente esta carta aos Colossenses, alguma coisa que te chama assim a atenção mais? Eu sei que foste apanhado, não estavas nada à espera disso, mas na carta aos Colossenses, sim, achas assim alguma coisa, ou aqui da passagem, do capítulo 2, que estamos aqui a ver, alguma coisa que tu gostasses assim de destacar e dizer assim, olha, toma bem atenção a isto ou àquilo? Eu sei que tu foste apanhado assim, pois, mesmo a Carlos Oliveira que faz estas coisas assim, sem as pessoas estarem a ver. Mas isto é importante. Não, sim, acho que vale destacar o quanto é que Paulo, nas condições que estava, como o Carlos disse, mesmo assim ainda se preocupar tanto com os outros e não referir a sua dor nem o seu sofrimento. E aqui ele começa logo por dizer no capítulo 1 que tem um grande combate por aqueles que estão em Laodiceia, ou seja, ele tinha grandes combates em orações, certamente, ali na prisão, e o ânimo que ele tinha mesmo estando naquelas condições é para nos dar como exemplo a nós, que muitas vezes com coisas poucas nós começamos a divagar muito e ficar preocupados por coisas que não vale a pena, e Paulo aqui é um grande exemplo disso, que ele mesmo estando na prisão em Roma, que as prisões antigamente não eram certamente iguais às de hoje, e em tamanho sofrimento ele lembra sempre dos outros, e o coração dele está nos outros e não nele, e é muito interessante analisar este tipo de coisas. E o que é que tu dizes aos mais novos? Andem para a frente, sempre com vista ao Senhor, não sendo precipitados em nada e tendo sempre o mesmo ânimo. A partir de que momento é que tu ganhaste convicções? Por ti mesmo e não andas porque a família anda, pois, porque os avós andam e os tios e os pais. Quando é que tu ganhaste convicções? És capaz de dizer alguma coisa sobre isso? O que é que te moveu? Não, como é que... Eu sei que é difícil. Sim. Porque era a mesma coisa que me perguntarem a mim e eu ter que fazer aqui uma análise para trás e tentar perceber, porque a vida é muito complexa. Mas, se calhar, há algum pormenor que talvez possa ajudar alguém. Porque eu sei que a experiência de todos é diferente. Sim. Mas, às vezes, a nossa experiência pode, às vezes, ajudar alguém. Não, é um momento concreto na minha vida, não sei ao certo quando é que comecei a andar para a frente, mas lá está, ainda há bocado falávamos de estarmos aqui em vez de acompanharmos pela internet a comunhão e tudo mais. Eu acho que é muito importante ter este tipo de comunhão porque acabamos por puxar sempre uns pelos outros e não é a mesma coisa que estarmos em casa a ver os cultos e a acompanhar os cultos pela internet. Não é exatamente a mesma coisa e eu comecei a ganhar convicções e a andar para a frente exatamente quando me comecei a entrar mais na igreja e na comunhão em si, por exemplo, com os jovens e tudo mais. E foi aí que puxaram por mim, puxávamos uns pelos outros e acabámos por andar para a frente com convicções. Eu já não andava pelo que os meus pais estavam cá, pelos meus tios ou pela minha família, andava simplesmente com o mesmo objetivo que eles, que era o Senhor, e servir ao Senhor e saber mais dele e ter aquela vontade de sempre querer mais. E não sei uma altura certa, mas foi certamente depois de me envolver mais com os irmãos e ter este tipo de comunhão que acabámos por puxar uns pelos outros Graças a Deus, assim que... Graças a Deus. E agora vem o irmão Alberto. Irmão Alberto, um abraço para si. Vem o irmão Alberto e nós já estivemos a ver aqui alguns pormenores que já chamam aqui um bocado a atenção do que é que nos espera com a vinda dele. É verdade. Para os jovens em particular. Tens alguma coisa a dizer ao irmão Alberto? Um grande abraço ao irmão Alberto. E dizer-lhe que a gente esteve a orar por ele ainda há bocado. Sim, tivemos a orar por ele ainda há bocadinho. E pelo Benjamin. Sim, pelo Benjamin também. E por outros. Por vários. Não é?
Tá bom. Tá bom, Carlos. Bruno, muito obrigado. Acho que é muito importante. Já sabes que de vez em quando vens aqui. E estuda a passagem, estuda a palavra, porque às vezes pode ter já algum pensamento para dar. E já agora, isto serve até de estímulo para os outros. Porque para dar um pensamento não tem que fazer aqui um grande discurso. Para dar um pensamento, basta dar um pensamento. Às vezes é um pensamento maravilhoso que nos vem à mente e que pode ser ajudador para os outros. E vimos cá dar o pensamento. E o Senhor vai cuidar. E também é para aproveitar para também desenvolver os dons, naturalmente. Claro. Tá? Obrigado, Bruno. Vamos ouvir o nosso irmão Alberto. Graças a Deus por mais essa reunião de oração, comunhão e estudo bíblico. Louvo ao Senhor por cada irmão que se interessa em adorar ao Senhor através das Escrituras. Estamos em Colossenses capítulo 2, no verso 18. Ninguém vos domine a seu árbitro, com pretexto de humildade, culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando em vão inchado da sua carnal compreensão. No último estudo, a ênfase foi sobre o domínio, coisas que nos dominam. Aqui Paulo, ele está, de uma certa forma, fazendo um apelo imperativo, preocupado, mostrando o seu amor àquela igreja que estava recebendo forte influência do exterior. Coisas que queriam dominar e liderar aquele grupo. Hoje a igreja padece pelo mesmo problema. Pessoas que querem nos influenciar, dominar e nos manipular. Porém, eu quero dar agora, fugindo um pouco do argumento do apóstolo Paulo, enfatizar coisas que dominam, porém, o que muitas vezes nos domina é um inimigo que está no interior de cada um de nós. Vejamos, o mundo, este sistema de valores, a sociedade, que cada vez mais se rebela contra a vontade de Deus, cada vez mais quer viver sem precisar de Deus, achando que pode, de uma maneira superior, tocar a sua vida, viver sem nenhuma preocupação com Deus. A Bíblia ensina, lá em Tiago, capítulo 4, verso 4, quem for amigo do mundo, se considera então inimigo de Deus. O mundo, não devemos amar este modo, esta maneira de viver do mundo, este sistema implantado no nosso presente século mau. O cristão temente a Deus, ele deve deixar que estas coisas fiquem do lado de fora, sem nenhuma pressão, como esse grupo sofria. O cristão verdadeiro, temente a Deus, ele não pode ser seduzido por desejos carnais, sentimentais, emotivos, que levem as coisas de Deus a um segundo plano e até ao esquecimento. Quero destacar uma passagem que serve muito para mostrar inimigos interiores que nos dominam e querem nos manipular. Primeira carta de João, no capítulo 2, no verso 15, 16 e 17, destacamos: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, assim como as suas concupiscências. Porém, aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. 1 João 2, 15 e 17. Vejamos, destacamos aqui 3 inimigos que estão no nosso interior e que muitas vezes quer nos dominar e nos afastar das coisas de Deus. Concupiscência da carne, a cobiça da carne, a ganância, a ambição. Ela está no sensualismo pregado hoje em dia. Ela está nas paixões carnais, na pornografia, nos prazeres licenciosos. Também ela está na mídia, nos filmes, nos livros seculares, impregnado na cultura. Assim como a igreja em Colossos se viu tentada a voltar para o mundo para não se sentir recriminada, julgada e descartada,
Assim também nós, muitas vezes, nos sentimos afastados das coisas do mundo e queremos mostrar que somos normais. E aí que está o engano. Somos levados pelos nossos desejos. A cobiça dos olhos é o materialismo, é o desejo desenfreado de ter aquilo que não precisamos e, o pior, ter aquilo que é dos outros. Provérbios, capítulo 27, no verso 20, nos alerta a isto. Como o inferno e a perdição nunca se fartam, assim os olhos do homem nunca se satisfazem. Por isso que as pessoas cada vez mais procuram filmes, emoções fortes, dramas, sensualidades, pornografias, vícios que nos afastam e nos tiram do centro da vontade de Deus. Este é um domínio que devemos ter muito cuidado. A soberba da vida é o orgulho, a vaidade, é aquela vontade de ser um semideus. Eu posso, eu sei, eu conquisto, eu tenho, e isto cada vez mais te enche de orgulho, muito parecido com estes falsos mestres que estavam atacando a igreja em Colossos. O mundo quer nos desviar de Deus, quer que acreditemos que podemos viver com os nossos valores do nosso jeito e que Deus, que está tão distante, quando morrermos, quem sabe, podemos nos preocupar com estas coisas. Esses são os conceitos da nossa sociedade, mas não é o que a Bíblia diz. Como é que podemos vencer a carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida? Em comunhão com os irmãos, estando, se alimentando da palavra de Deus, que é a verdade. E principalmente, compartilhando uns com os outros, exortando, animando, consolando. Esta comunhão que temos uns com os outros vai evidenciar a nossa comunhão com Deus Pai. Que Deus nos abençoe. Amém. A seguir, eu vou chamar aqui o Dário e o Márcio. Boa noite, irmãos. Isto com o irmão Carlos, isto é assim, a coisa é, há sempre surpresas. E eu dou graças a Deus por isso, porque é mesmo assim, eu dou graças a Deus por termos tido o Bruno aqui connosco e outros jovens, como o Márcio e o Dário, que eu sei que vêm agora aqui a seguir. Mas eu queria partilhar convosco, irmãos, em relação... o meu pensamento vai de encontro à linha de pensamento do nosso irmão Alberto. E queria-vos falar um pouco acerca, precisamente, deste versículo da carta que estamos a estudar, da carta aos Colossenses, do versículo 16, do versículo 18. Ninguém vos domina seu belo prazer com pretexto de humildade ou de culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando em debalde, inchado na sua carnal compreensão. É assim, irmãos, há um objetivo. Isto é quase como, é mesmo uma batalha, em que nós precisamos de conhecer um pouco o inimigo. Conhecer o inimigo, isto é, ter a perspicácia de poder perceber as jogadas que o inimigo vai fazer a seguir. Isto, quem joga xadrez geralmente faz isso, ou seja, tem que perceber a jogada do adversário para fazer uma contra-jogada. E nós, como filhos de Deus, temos que estar atentos à nossa vida, porque o inimigo anda ao derredor, e a palavra de Deus diz que ele anda ao derredor, tentando atacar a quem se põe a jeito. E de facto, há coisas que nós temos de ter muito cuidado, irmãos. O Senhor, quando nos fez, foi com o objetivo de nós dominarmos as coisas, sermos dominados por Ele. Ou seja, a nossa vida, o Senhor ter o domínio e o controle das nossas vidas, esse era o objetivo principal, em que o nosso relacionamento com Deus, o nosso compromisso com Deus fosse total. O Senhor tivesse domínio sobre nós. E depois o Senhor a seguir fez com que o homem tivesse domínio sobre as coisas. Hoje em dia, isto está-se a inverter tudo. Ou seja, nós somos dominados pelas coisas. De vez de deixarmos que o Senhor domine a nossa vida, não. O Senhor é uma fonte inesgotável, irmãos. O facto de nós abrirmos uma brecha
Porque isto o inimigo é assim. Em várias nações, e nós vemos, por exemplo, em África, a estratégia do inimigo é outra. As pessoas são dominadas pela tradição. Nós vemos dominados por uma cultura em que está muito enraizada e há uma dificuldade enorme, e eu acredito que muitos irmãos que nos ouvem e que já estiveram em África e já ministraram a palavra em África, há uma dificuldade enorme em fazer com que as pessoas creiam na palavra de Deus, mas mesmo depois de crerem, mesmo depois de aceitarem o Senhor Jesus Cristo, cortarem os laços das tradições, cortarem os laços de tudo aquilo, daquela cultura que os envolve, é muito difícil. Nós vamos para o Ocidente e nós viemos mais para cima e nós vemos o inimigo usar outra estratégia. Vemos o inimigo usar o quê? O materialismo. Nós vemos hoje pessoas, ainda a semana passada nós tocamos um pouco nesse assunto, nós vemos hoje pessoas dominadas pelo ter, dominadas pelo dinheiro, dominadas pelas coisas, dominadas por aquilo que se vê. Outros, falamos um pouco também acerca disso, acerca de pessoas que são dominadas pelo futebol, só veem futebol na vida deles. Ou seja, os filhos nascem e crescem naquele mundo, é isso que os filhos vão viver, é isso que vai dominar a vida dos filhos, e nós vemos que nos lares também funciona assim. O inimigo usa uma estratégia e ele percebe qual é a nossa parte fraca. É tão importante nós olharmos para a palavra de Deus. Ainda esta semana, quando eu lia Gênesis, eu fiquei impressionado quando o Senhor, ao terceiro dia, criou as plantas. E só ao quarto dia é que Ele criou o sol. Nós hoje, as plantas não conseguem viver sem sol. Mas naquela altura elas viveram sem sol. Porquê? Porque o Senhor é a fonte inesgotável. Ou seja, a fonte das plantas, naquela altura, quando o Senhor criou, era o Senhor, não era o sol. Ele podia, só para nós, isto para nós podermos perceber que nós não nos podemos deixar de dominar por nada. Porque se o Senhor diz assim, olha, eu fiz as plantas e elas não precisam de sol, eu estou aqui. Logo a seguir, então, no quarto dia ele criou o sol, mas no terceiro ele criou... Se fôssemos nós a escrever as coisas, o que é que nós faríamos? Sabemos que hoje as plantas não podem viver sem sol. Então escrevíamos, o Senhor criou o sol e logo a seguir criou as plantas. Essa era a lógica. Mas o Senhor inverte. O Senhor diz não. Vocês só precisam da vossa fonte ser eu. Eu sou a vossa fonte. Uma vida sem o Senhor, uma vida em que nós não somos dominados pelo Senhor, é uma vida... nós não aprendemos a estar... a ter contentamento. Uma vida de contentamento é uma vida com compromisso. E esse compromisso tem que ser com o Senhor. Porque quando nós temos uma vida de compromisso com as coisas ou com alguém, quando nós nos deixamos dominar por um filho, pelo marido, pela esposa, pela família, pelo carro, pelo dinheiro, essa vida torna-se uma vida angustiante, porque nunca estamos contentes com nada. Agora, uma vida com o Senhor, o Bruno, quando estava aqui, falava acerca de uma das coisas que o impressionava com o apóstolo Paulo, é que, de facto, o apóstolo Paulo era um homem de Deus em que as circunstâncias em que ele estava, ele era um homem em que estava contente com aquilo que ele tinha. E nós podemos ler na carta aos Filipenses, nós vemos logo o que é que ele diz no capítulo 4. Ele diz isto: Ora muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, como já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto por necessidade, porque aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância em toda a maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. O contentamento, uma vida com Cristo, uma vida, um compromisso da nossa parte, em que dependemos totalmente do Senhor, é uma vida de contentamento. Fora disso, nós vamos procurar sempre mais. E não nos satisfaz isto, vai-nos satisfazer aquilo. E deixamos-nos dominar. E essa não é a vontade que o Senhor tem para a nossa vida. Havia algo que dominava a nossa vida, que era o pecado e que nos levava à morte. O salário do pecado era a morte. E assim, não havia hipótese. Como é que nós íamos nos livrar disso? Não tínhamos como pagar esse preço. E esse preço foi pago pelo Senhor Jesus Cristo. Ele pagou esse preço e Ele livrou-nos desse domínio do pecado
que o salário era a morte, a separação de Deus. Esse preço, mais ninguém o poderia fazer, o Senhor pagou um preço alto. Ele agora requer algo de nós. Possamos viver uma vida de abundância com Deus, para vivermos uma vida de contentamento, irmãos. Se nós não olharmos para o Senhor e não tivermos este compromisso, se não assumirmos este compromisso, a nossa vida vai ser uma insatisfação diária, todos os dias. E é muito triste, irmãos. Eu dou graças a Deus quando nós vamos visitar alguém que está doente e que está confiado no Senhor e nós saímos de lá ainda mais, quase que a gente vai dar alento e saímos nós satisfeitos e saímos de nós com contentamento por ver aquela alma dependente do Senhor. Mas isto quem está confiado no Senhor. E muitas das vezes é triste quando nós vemos crentes que têm tudo, aparentemente, e a vida deles é uma lástima. Porquê? Porque é um descontentamento, uma insatisfação, uma insegurança. Porquê? Porque as coisas não estão no sítio certo. Deus é um Deus de ordem. E Ele requer que a nossa vida seja uma vida de ordem. E que tenhamos ordem dentro da nossa vida. Possamos pôr as coisas no sítio certo, irmãos. Possamos pôr a nossa confiança, a nossa fidelidade, o nosso contentamento no Senhor. E não naquilo que está à nossa volta, nem naquilo que nos rodeia. Na primeira carta a Timóteo, o apóstolo Paulo diz isto a Timóteo. No capítulo 6, e ele diz isto. Ele fala acerca do amor e do contentamento. Ele diz isto, capítulo 6, versículo 6. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para o mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento com que nos cobrirmos, estejamos com isto contentes. Irmãos, o nosso contentamento vem do Senhor. Não há volta a dar. Se nós pensarmos que não é assim, vamos ser dominados. Mas é que vamos mesmo ser dominados. E não é isso que o apóstolo aqui, e ele referia aqui a estes irmãos em Colossos, ele referia o facto de haverem perigos, na altura havia muitos perigos, principalmente quem os dominava, e quando nós estamos focados no Senhor, quando nós temos como base a palavra de Deus e estamos firmes nela, pouca gente consegue nos dar a volta. Poucas pessoas conseguem nos dizer, olha, mas isto não é bem assim. Não, então vamos analisar a palavra de Deus. Lá está, porquê? Porque o Senhor deve ter domínio sobre as nossas vidas. A sua palavra deve ter domínio sobre a minha vida. Se a palavra de Deus tiver domínio sobre a minha vida, eu vou me conseguir defender das ciladas e daquilo que Satanás astutamente vai preparando. E outra coisa, eu vou tendo uma perspectiva e tenho uma perspicácia diferente, vou-me apercebendo de que o inimigo quer-me atacar por ali ou quer-me atacar para lá. Porquê? Porque é o Senhor que domina a minha vida e Ele vai-me alertando através da sua palavra. Que o Senhor nos ajude, irmãos, e que o nosso desejo seja estarmos aqui à quarta-feira, como o Bruno disse, e é diferente nós estarmos aqui. É diferente de ligarmos e falarmos com alguém de longe do que estar perto da pessoa. Que o Senhor nos ajude, irmãos, para podermos ter essa certeza de que o domínio deve ser, nas nossas vidas, deve ser o Senhor a tê-lo e não seja aquilo que for. Ao Márcio e ao Dário para virem aqui, se faz favor. Estejam descansados porque eu não vou falar, hein? Alguém pensa assim, ele ainda vai falar, nunca mais vamos ser daqui hoje. Não, eles vêm aqui os dois, se faz favor. Apresento-vos aqui o Dário e o Márcio, que já alguns de vocês já conhecem. São dois irmãos, nota-se, não? São parecidos. Eu chamei-os aqui porque também chamei aqui o Bruno, naturalmente, mas não só por causa de ter chamado o Bruno. Chamei-os porque o Bruno é um homem de convicções. E estes dois irmãos nossos, jovens, são dois irmãos de convicções. Para quem não sabe e fica a saber, aqui já sabem que o Dário episodicamente vem aqui pregar a palavra de Deus, tem aqui pregado e portanto já será mais conhecido. O Márcio já veio aqui, que eu já o chamei aqui no estudo bíblico e também já veio aqui dizer qualquer coisa, mas não será tão conhecido. Mas o Márcio, para quem não sabe, é na maior parte das vezes o grande responsável de vocês aí tão longe
como em África, Brasil, Reino Unido e noutras paragens, ouvirem a palavra de Deus aqui, porque é Ele que, fora de horas, durante a noite, está a gravar e está a editar a gravação para que seja possível isto ser publicado e ser lançado às pessoas em geral. E eu dou graças a Deus. São 2 irmãos. E eu chamei-os aqui porque exatamente eles são 2 indivíduos de convicções. Eu dou graças a Deus porque eu pego na Bíblia, e nós estamos a estudar a palavra de Deus, olhamos para a carta aos Colossenses, e vemos aqueles cooperadores que ali estão, todos eles cheios de convicções. Um Epáfras, um Epafrodito, o apóstolo Paulo, o Filémon, e os vários que já têm aqui sido citados e que aparecem aqui, alguns deles, na carta aos Colossenses, indivíduos de convicções. Estavam a fazer a obra com convicções. E eu dou graças a Deus porque eles 2 têm convicções. O que muita gente não sabe é que eles emergem na vida da fé, não nas circunstâncias que alguns considerariam as circunstâncias ideais. Porque eles não têm as circunstâncias que outros têm, que é terem uns pais ali e tal, e não sei o quê. Não, sozinhos, com a graça de Deus. Expliquem lá como é que é isso. Vocês querem... Fala lá, como é que é possível? Para já temos um ao outro. Graças a Deus por isso. Esqueci-me de dizer. É raro na Bíblia nós vermos 2 irmãos a andarem bem. Olhem, eles andavam sempre mal. É como muitos irmãos hoje em dia, andam à torre e à massa. E já os primeiros 2 irmãos foi assim. O Caim matou Abel. E depois, desde aí para cá, é a gente ver uma série deles na Bíblia que aquilo é complicado. Não como eles, pela graça de Deus. Explica lá. Então, para já, como estava a dizer, temos um ao outro. E o facto de termos um ao outro é uma ajuda, apesar das dificuldades, porque somos os 2 muito diferentes um do outro, como toda a gente aqui deve saber. E também tem de haver também muita convicção pessoal, ou seja, eu também não posso andar porque ele está a puxar por mim, ele não pode andar sozinho por eu estar muitas vezes a puxar por ele. Não quer dizer que a gente não seja um incentivo, e muitas vezes é preciso nós apoiarmos um ao outro, e se for preciso dar na cabeça ou então endireitar no caminho certo quando é preciso. Mas uma coisa é certa, o Senhor depende pessoalmente de cada um e não é propriamente andarmos a carregar um ao outro, apesar de haver sempre aquela responsabilidade e que nós temos e de haver esse sentimento de responsabilidade de ajudarmos um ao outro e todos os irmãos. E já agora eu pedia-vos para vocês orarem. Pois é. Isto está aqui. Mas ouve-se bem. Eu acho que se ouve bem, mas tira-me lá isto aqui, só chover. Mas é assim, o que eu quero dizer é o seguinte. Deixa estar aí. O que eu quero dizer é o seguinte. Eu dou graças a Deus pelos 2 e por exemplo, o Dário, é que eu ia dizer, vocês orem, e eu peço as vossas orações, nós, que aqui oramos por vós, que estáis aí não sei onde, orem por nós. Sim. E particularmente orem pelo Dário, porque é o nosso missionário em Angola, e depois dele já lá ter estado e a servir o Senhor, tanto em Luanda como lá embaixo no sul, no Lubango, e depois de não haver perspectivas de ele voltar, as perspectivas voltaram a aparecer no horizonte, e há bocado falávamos na importância da oração e como nós precisamos de orar, e há boas perspectivas de ele voltar lá. Orem, por favor, por ele, porque o Senhor tem feito um bom trabalho lá em Angola, através dele, e vamos continuar a orar nesse sentido. Portanto, peço as vossas orações relativamente a isso. Já o Márcio é o indivíduo da sombra. É o indivíduo que nos serve e ninguém está a ver. Está a preparar as coisas lá, a editar os vídeos para nós vermos, etc. E depois aquilo aparece. Mas ninguém viu quem é que estava lá por trás. É aqui o Márcio. E muitas outras coisas. E dou graças a Deus pela obra que Deus tem feito aqui no Márcio. Mas é que dou mesmo graças a Deus. Vocês não imaginam o carinho que eu tenho aqui pelo Márcio. Sem ser, também tem por ti. Mas particularmente... Sabem porquê é que eu estou a fazer esta ênfase? Exatamente pela descrição dele. Não quero dizer que isto não seja discreto, que também é. Mas é diferente. E eu dou graças a Deus por isso. Fala aí, como é que explica lá essa situação de vocês os dois
sozinhos pela graça de Deus? Fala aí, Márcio. De uma forma discreta. Eu acho que uma igreja completa é uma igreja que pode servir a Deus em várias áreas. E nós trabalhamos bem porque, como o Dário já frisou, somos diferentes. E podemos dar graças a Deus por haver a igreja e por ter a oportunidade de cada um de nós podermos crescer com cada um dos presentes que fazem parte da igreja, porque é assim que nós aprendemos a amar-nos uns aos outros e aprendemos a crescer e conseguimos crescer através das nossas diferenças. E é isso que torna uma igreja mais rica, de nós podermos nos amar uns aos outros, mesmo às vezes não encaixar completamente uma pessoa com outra, e glorificar acima de tudo Deus. E eu bem vos disse que ele anda na sombra, mas é uma pérola. É uma pérola que está aqui pela graça de Deus. Olhem, e relativamente ao estudo bíblico, tal como eu perguntei ao Bruno há bocado, a importância do estudo bíblico, na vossa opinião, vocês que estão sempre na linha da frente, não só no estudo bíblico, mas em todas as áreas aqui na igreja, falem lá a eles, até porque há muitos que se calhar, e nós também temos que orar, até por outras igrejas e por outros crentes noutras paragens, para que Deus os ajude a terem bons e fortes estudos bíblicos. Deem alguma recomendação, algum estímulo para quem nos ouve? Pode ser. O estudo bíblico, eu falo por mim, eu desde que me converti, e o Bruno, quando o Carlos perguntou ao Bruno acerca de quando é que ele ganhou convicções e qual foi a altura, e eu consigo perceber a parte dele dizer que não consegue indicar a altura porque as convicções vão-se adquirindo. E eu, por mim próprio, fui adquirindo convicções e fui crescendo e aprendendo e aproximando-me de Deus. E o estudo bíblico em tempos iniciais, quando me converti, não tinha tanta importância para mim como tem agora. Eu fui aprendendo acerca da importância do estudo bíblico. A minha forma de ver um versículo pode não ser a mesma forma que é do Dário, ou do Carlos, ou do Nando, mas vai-me ajudar a ver aquilo que eu não consigo ver, e muitas das vezes eu não consigo ver o que é que aquele versículo está a querer dizer, e podemos aprender muito a saber o que é que cada um consegue ver no que diz o versículo, e não é uma questão de procurar dar sentido ao versículo, é saber o que é que o versículo está a querer dar o sentido àquilo que eu preciso saber, não é? Graças a Deus, é mesmo isso. Epá, graças a Deus. Eu até fico gago. Diz lá tu, Dário. É assim, o estudo bíblico é importante por várias razões. A primeira seria das convicções. A perguntar como é que o Bruno ganha convicções, uma das coisas é com base no conhecimento, e não é só o conhecimento em geral, é o conhecimento da palavra de Deus. E hoje muitos jovens recorrem a seminários exatamente porque não têm estudos bíblicos. Ou os estudos bíblicos que têm, as pessoas lá não têm, ou não se afincam aprofundadamente à palavra de Deus ao ponto de os cativar. E é por isso que o estudo bíblico é importante, e é importante cada irmão estudar a palavra de Deus e partilhar uma variedade de pensamentos, porque todos nós temos um entendimento diferente. Sabemos que a Bíblia interpreta-se ela mesma, mas muitas vezes o nosso entendimento de uma passagem ou de um versículo em si muitas vezes é diferente, e muitas vezes é difícil nós assimilarmos, e quanto mais nós estudamos a palavra de Deus, mais convicções nós vamos tendo, e essas convicções vão-se aderindo através do estudo bíblico. Se uma igreja não tiver estudo bíblico, os jovens, seja jovens ou irmãos mais velhos, deixam de aparecer nas igrejas e provavelmente vão a seminários ou eventos que façam de alguma coisa, ou workshops. E o estudo bíblico é importante, um dos pontos é importante neste aspecto. Graças a Deus. Quanto à carta aos Colossenses, querem dizer alguma coisa sobre a carta aos Colossenses assim, em geral? O que é que vos se é importante, o que é importante, o que é que vos impressiona? Não sei, vocês... Assim, muito curto, o que me impressiona é o facto de Paulo frisar e demonstrar o que é que deve definir-nos a nós, se é Cristo ou o que os homens dizem.
A mim define Cristo, ou eu quero que me defina Cristo. Pá, tu dás cara de mim. Graças a Deus, é sério. Que você te abençoe. Força. Dário. Eu na carta aos Colossenses, e principalmente nesta passagem, no versículo 18, uma das coisas que me tem destacado é Paulo falar de ameaças externas. Por exemplo, no versículo 4 dizia que ninguém vos engane, ninguém vos domina a seu belo prazer. Já agora deixem-me ler o restante, que eles são 5 pontos. Obrigado. Então, que é... Deixa eu ver aqui. Pronto, são os 5 pontos que ele principalmente fala neste versículo, que é ninguém vos engane. No versículo 8, ninguém vos faça presa sua. No versículo 16, ninguém vos julgue. E finalmente no versículo 18, ninguém vos domine. Se pensarem bem e analisarmos o contexto das passagens e os versículos que temos vindo até aqui, isto é sempre, Paulo está sempre a falar de ameaças externas. Nós temos cuidado com ameaças externas. Ele depois conclui no versículo 19, em que ele, no versículo 18, ele acaba por dizer que tudo isto, este domínio, vem com um pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando de balde inchado na sua carnal compreensão. Notem, não ligado à cabeça, não ligado a Cristo. E todas estas ameaças são ameaças externas e ameaças que nós temos de ter cuidado, e principalmente temos de ter cuidado no nosso dia-a-dia, porque há muita coisa que nos pode prender e dominar, a começar pela televisão, a começar por muitas ideias que é passada, e atualmente é muito passada a ideia da conveniência e do pensar no agora. Isto são coisas que tiram-nos o foco, não só do Senhor, mas também em perspectiva no futuro, no que é que Ele tem para nós, no que é que Ele quer de nós, qual é o nosso papel aqui, porque é que estamos aqui, e desvia-nos de assuntos desses, desvia-nos dele. E é interessante, ao estudar a carta aos Colossenses, a reparar nestas ameaças externas que nós devemos ter cuidado. E como é que nós podemos prevenir-nos destas ameaças externas? Sem dúvida que é no estudo da palavra, nós aplicarmos ao estudo da palavra de Deus, à oração, a ajudarmos uns aos outros, que é por isso que estamos aqui, para nos ajudarmos a fortalecer e de facto a termos convicções, porque as pessoas que são enganadas, que são dominadas e tudo mais, acabam por ser pessoas que não têm convicções. E se nós tendo convicções, acabamos por criar uma proteção que previne contra situações dessas, contra ameaças externas. E é importante e é interessante ver na carta aos Colossenses estas ameaças e como é que nós nos devemos proteger dela. Na carta seguinte, curiosamente, na carta aos Tessalonicenses, tem lá cerca de 3 versículos em que Paulo fala das ameaças internas, porque também é preciso ter cuidado. Cuidado com ameaças internas que podem ocorrer na igreja e muitas vezes nós haver situações em que podemos fazer alguém tropeçar de algum ponto. E é importante também ter cuidado nisso. E estas coisas evitam-se e criamos estas proteções se nós estivermos focados no Senhor, estudar a sua palavra, ter estas convicções para de facto estarmos mais bem capacitados e preparados para fazer a obra. Graças a Deus, eu dou muitas graças a Deus por eles. E então este pormenor agora do Dário dizer, e bem, no contexto do estudo que estamos a fazer, que ninguém vos domine, ninguém vos faça presa sua, etc. E diz ele, quem tem convicções, isso não acontece. E é verdade. Começamos com convicções, com o Bruno, um homem de convicções, vocês de convicções, e é importante termos convicções, porque só tendo convicções é que de facto estamos seguros. E ninguém responsabiliza. Dou graças a Deus. Obrigado por vocês. Eu só espero é que quero-vos ver aqui mais vezes. Estudar as passagens, porque Deus está a fazer uma grande obra. E eu dou graças a Deus por isso. E a obra é dele, não é nossa. E ele é que deve ser glorificado. E eu vou terminar agora, podem ir para o vosso lugar, obrigado. Chamando aqui o Lucas, faz favor. Está descansado, Lucas, que eu não te vou fazer nenhuma entrevista. O Lucas vem agora aqui. Um outro jovem com convicções. Eu não é, Lucas? Não andas aqui para ver andar os outros, para não? Claro que não. Eu vou pedir ao Lucas, para o Lucas terminar o nosso culto com oração. Pode ser? Pode.
e por orares por os jovens em particular, para que o Senhor possa cuidar de todos nós. Todos nós, estamos por lá no meio dos jovens. Carlos, um jovem. Oh, Jackson. Obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui, Senhor, e teres cuidado de tudo, mais um culto, Senhor, e que nós possamos ir para casa, Senhor, e refletirmos, Senhor, do que ouvimos e pensarmos, Senhor, que Tu és grande, Senhor, e vale a pena louvar-te, Senhor, e engrandecer-te e estar ao pé de Ti, Senhor. Que possamos ter isto em mente cada dia, Senhor, e que cuides de tudo, que nos ajude agora a caminho até casa. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. O culto já terminado.